de pirâmide de Burke, que essa pirâmide ela nos diz o seguinte, aí eu tenho essa pirâmide aqui. Eu tenho uma pirâmide, certo? E no topo dela, ela me diz que ele tem 3.000 situações de risco. Ou seja, ele me diz o seguinte, que em meu trabalho, se existem 3.000 situações de risco, vai haver 600 acidentes, ou 600 quase acidentes, mais 30 acidentes com dano ao equipamento, mais 10 acidentes com lesões humanas leves e com um acidente humano fatal. Isso é uma estatística, ou seja, se nós pegarmos uma estatística lá de Minas Gerais, na Estrada Federal, que corta o estado, diz que ocorreram 50 mortes. Então podemos inferir que 500 pessoas tiveram lesões menos graves, houve 1.500 ocorrências com danos aos veículos, porém sem qualquer lesão humana, e houve nada menos que 30.000 quase acidentes. Quais são esses quase acidentes na estrada? Aquilo que eu já falei. A pessoa vai numa curva, derrapa, mas consegue ter o controle do carro. Isso foi um acidente? Quase acidente, só que ele soube se controlar. Certo? A pessoa veio lá na subida, veio o carro de carro, né? Descendo. Ele foi atravessar, mas conseguiu no fim. Isso foi um acidente? Não. Foi um? Quase acidente. Quase. Só que o que é que nós temos que gerenciar? São esses quase acidentes que só ocorrem se houver situações de risco. Então, essas situações de risco, esse risco, ele precisa ser gerenciado na nossa área, certo? Porque à medida que eu permito que essas condições de risco elas existam, a noção de risco vai ser desperdida para o trabalhador. Porque ele vai convivendo com aquele risco. Certo? Então, se eu conseguir atravessar uma vez sem bater, eu vou fazer isso outra vez? Não. Vou. Não matou tudo. Se o acidente, se eu dou uma curva, derrapado na curva, mas eu me controlo, você achou bonito, vai fazer? Eu vou fazer de novo, senão eu posso controlar. Não é assim, pela ultrapassagem passa por do limite. Faz uma vez e está quase, não conseguiu fazer de novo. Mas ele faz de novo, porque ele isso reforça o aprendizado dele. Quanto mais ele se livra, mas ele acha que dá. Mas ele acha que ele pode. Mas ele acha que começa a ficar experiente. É mais fácil ele estar papai do céu também. Também. Isso que, porque vai chegar um tempo, vai passar por 600, por 30, por 10, até que ele tenha um acidente. Certo? Então, nós precisamos gerenciar onde esses incidentes ocorrem, onde os quadros de acidentes ocorrem. Como é que eu vou saber? Se eu sei, se eu cuido de minha turma, se eu estou atenta à minha turma, eu vou saber quando os quadros de acidentes ocorrem. Porque eles comentam. Ele diz, rapaz, fulano quase caiu ali. Quase um incidente. Ora, ele caiu por quê? Ele quase caiu por quê? Quem foi? Ah, fulano tá. O que foi que aconteceu? Não, eu quase caí. Por quê? Não, eu fui pegar a caixa a mais. Quem mandou você pegar a caixa a mais? Não, foi porque fazia outra logo a produção, só que já era 4h30. Eu disse, não faça mais isso. Você está gerenciando o quadro acidente. Aí amanhã, na quinta-feira, que for aparecer segurança, olha gente, deu 4h30, não se apresse não, 4h30 agora, nem é para ninguém pegar caixa a mais nenhuma do que ele consegue aguentar. Não façam mais isso. Chamou o pessoal a atenção. Você está criando, gerenciando o quadro acidente, fazendo um AIMP, sabendo que pode acontecer um acidente, e você está trazendo as pessoas para um comportamento seguro. Certo? Então, esses quadros, nós não queremos gerenciar acidente, queremos? Nós não queremos que os acidentes aconteçam. Então, eu tenho que gerenciar minha área. E esses incidentes,
E essa pirâmide aqui, ó, que vai me dar a capacidade de eu estar gerenciando isso. Então, esse é um processo que trata de uma prática da supervisão, é de vocês. Gerenciar esses negócios deles são de vocês. Às vezes a gente não faz nada escrito, né? Somente que a própria a Norte não gosta tanto de algo escrito. Mas vocês podem fazer mentalmente na gerência de vocês esses quadros acidentes. Você escutou um relato, um trabalhador falou com vocês alguma coisa, vocês ouviram que fulano de tal sobre sua responsabilidade, quase aconteceu uma coisa com ele, quase se machucou, você viu uma situação, vocês têm que gerenciar isso imediatamente. Não é dizer assim, olha, eu acho que tem que ter coisa aí desse caminhão aí, desse carro, que não sei o que, já falei, já não é isso. É administrar. É serem gestores, serem líderes da turma de vocês. E agir também, né? E agir também. É preciso conversar. Porque não adianta falar sem agir. O que depender, aí vem aqui, o que depender de você, você faz. O que depender que você converse com o Raimundo, você tem que conversar com o Raimundo. O que depender que Raimundo converse com o Dorival, ele também tem que ir lá e conversar com o Dorival, com o José Augusto. Mas as responsabilidades, elas precisam ser passadas. Elas precisam chegar e elas precisam ser resolvidas. Não adianta dizer, olha, se continuar, menino, passando por aí, vai acontecer. Ah, mas passa o tempo todo por aí, não acontece nada. Não acontece que você não vê, porque você não está preocupado com sua turma. Mas se você tivesse, você veria que talvez aquele caminhão já quase machucou fulano, já quase machucou ciclano, já quase tombou, já fez quase isso, já quase pegou uma caixa, já quase estragou. Não é só um acidente. Então, nós temos as perdas, né, da produção, que pode estragar a produção. Teve um acidente das bandejas aqui, que o vento levou as bandejas com muda. Isso foi um acidente? Foi. Mas não foi um acidente com lesão humana. Foi um acidente no equipamento. Isso é ruim para a empresa? É. Gerou uma perda. Certo? E eu tenho que gerenciar isso, esses quatro acidentes. Certo? Então, olha aí na apostila de vocês agora na página 3. 3 não. É 3. A pirâmide de eventos. Vocês vão relatar 5, ou quanto você conseguir lembrar aí, quase acidentes que vocês escutaram na área de vocês ou não. As medidas que poderiam ser feitas para prevenir esses quase acidentes não se transformam em acidentes. Pense que esteja abaixo de que forma você, seu gerente, supervisor no caso, devem tomar as medidas relacionadas na coluna direita que vocês colocaram aqui. Certo? Quase assim. Quase não é acidente, é quase. Quase ocorreu. É tipo o que você falou, quase caiu no pé dele. Então, botou o pé dele, é meu. Aí você vai estar aguentando. A rocha. Eu vou botar aqui. Esses quadros ficam meio, não chega para todo mundo, tá ligado?